Vamos tentar de novo. Soltando aqui, vamos lá. Então aqui, nessa página, nessa parte, o que a gente faz? A gente vai ler a peça uma vez, tá? Lê ela inteira. Então, você vai pegar ela inteira. Após a primeira leitura, você vai fazer uma segunda leitura. Então, na primeira leitura, você não mexe na prova. Você não vai marcar nada. Se esforça, se esforça. Eu sei que é extremamente difícil, mas vai por mim. Vale a pena. Você não marca nada. Aí, na segunda, você marca. Então, você vai ver aqui, aqui as datas. Aqui, data. Quem é o seu cliente. O que aconteceu, né? Olha lá, insatisfeito com a ajuda da mãe, tratamento que vinha contra a dependência química, decide. Então, nós vemos aqui que é doloso. Coloca fogo no imóvel da família. Aqui, ó, família. Em fazenda. Ó, fazenda. É importante porque nós vamos ver que a fazenda está aonde? Longe do centro. Aí, ó. Então, essas marcações que eu estou fazendo aqui, é importante você fazer na prova, tá? Por quê? Porque isso vai te dar um norte a hora que você estiver escrevendo. E aqui você também vai marcar as teses, tá? Todas as teses que você perceber, você vai marcar. Então, vamos lá. Para tanto, coloca gasolina na casa que estava desabitada. Informação importante, desabitada. Acende o fósforo, sendo certo que o fogo gerado destruiu de maneira significativa o imóvel, que era completamente afastado de outros imóveis. Tá vendo? Tá reforçando a ideia de que não houve perigo para outras pessoas, né? E como ninguém costumava, tá vendo? Novamente aqui essa ideia reforçando, costumava passar pelo local, o crime demorou, né, para ser identificado. Então esse foi o primeiro tópico, né? O primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo já tem uma tese aqui, né? A gente pode pensar nessa tese. Deixa eu só ver aqui onde que ele está. Aqui. Essa aqui é uma primeira tese. Marca aqui umzinho do lado do parágrafo, do lado aonde você achou a tese, tá? Então, Júlio foi localizado, confessou. Você acha que isso aqui é importante? O fato de ele confessar? Sim, é muito importante. Por quê? Como você já está estudando bastante sobre esse assunto, você sabe que a confissão ela causa uma diminuição, é causa de diminuição da pena, da prática delitiva. E realizando o exame de alcoolemia, quando você observa a prova, você vai ver o que? O que o técnico falou, sabe? Qual foi as provas apuradas? Você tem que estar marcando essas coisas para posteriormente usar isso nos seus argumentos, tá? Realizando, foi constatado, então não tem que se discutir, foi constatado que se encontrava completamente embriagado, completamente, ó. Isso aqui é uma segunda tese, sem a capacidade de determinar o caráter ilícito, então ele não tinha capacidade de determinar, aqui a gente já vê uma causa de absolvição. O que precisa ser determinado para que a absolvição seja realmente uma tese aceita ou não? Como que ele se embriagou? Ele tinha a intenção de se embriagar ou não? Ou foi involuntário? Então é isso que nós temos que estar observando. E depois nós temos que pegar todos os artigos que vai ser embasado para colocar, tá bom? Então vamos lá. Em razão de situação, olha lá, situação não esperada, que já que ele solicitou água, qualquer intenção, beber água com gás e limão, água.
As loucuras que colocam, você não tem que se atentar, você tem que se atentar aos fatos. Como é que alguém pede água, vem com um gosto estranho e ok. Ah, mas era um limão, pode tirar o gosto, né? Não dá para saber direitinho. Bom, enfim. O que ele queria era beber água. Mas o proprietário, sem que Júlio soubesse, ministrou cachaça na bebida. Então ele não queria beber, né? E essa bebida é que ingeriu junto com um remédio que vinha tomando para combater a dependência química. E isso foi o que causou a embriaguez. Foi realizado exame no local, mais um exame que foi realizado. Constatado da conclusão que o imóvel foi destruído, havendo prejuízo considerável a quem? Aos proprietários. Mas aqui, que não havia ninguém no local no momento do crime e nem outras pessoas ou bens de terceiros. Olha, isso aqui é extremamente importante, gente. Aqui pode ser uma terceira tese, tá? Não é nem a segunda. Por quê? Não tinha ninguém no local. Então ele não colocou outras vidas em perigo. É importante ver isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Agora vamos descer um pouquinho aqui. Pera aí. Estou me adaptando ainda a esse sistema. Vamos lá. Aí. Terceiro parágrafo, né? Com base em todos os elementos informativos produzidos, o Ministério Público ofereceu denúncia. Aqui, ó. Aqui já eu vi um quarto minutinho aqui. Antes disso, eu tinha visto uma quarta tese. Então, a terceira tese tem essa daqui, que bebeu, né, a cachaça sem saber. Essa aqui é a terceira tese. E há uma quarta tese que não havia ninguém. Essa aqui seria uma quarta tese, tá? Então, vamos lá. Com base em todos os elementos informativos produzidos pelo Ministério Público, ofereceu denúncia em face de Júlio. Aqui, ó, quando você tem o endereço aonde você vai encaminhar, então você já faz um negocinho maior aqui, ó, onde você vai encaminhar. Juízo competente, né, que é segunda vara criminal da comarca de Florianópolis, Santa Catarina. Juízo competente, puntando linha prática de crime do artigo 250. Ó, artigo 250. É importante também marcar, né? Aqui vai ser a quinta tese. Que, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Porque aqui nós temos que sempre pegar os artigos, todos os artigos que forem mencionados e separar, tá? Nós temos que olhar tudo que está escrito no artigo. Não basta simplesmente ler o artigo, tem que ler tudo que tiver depois do artigo também, tá? No Código Penal. Foi concedida liberdade provisória. Após citação e apresentação da defesa. Então, o que a gente observa aqui? Que já houve a citação, que já teve defesa. Então, nós estamos vendo momentos processuais. Qual momento que está essa peça? Que momento do processo está? Entendeu o magistrado por realizar a produção antecipada de provas. Olha, essa aqui é a quinta tese. Antecipada de provas. Nós temos que separar isso aqui. Ouvindo as vítimas antes da audiência de instrução e julgamento, motivando a sua decisão no risco do esquecimento, já que a pauta da audiência de processo de réu solto estava para data longínqua, tendo a defesa questionado a decisão. Então, não foi simplesmente uma decisão. Houve o questionamento da defesa. Olha, isso aí não está legal, não é assim. Né? O que pode acarretar isso? Cerceamento da ampla defesa.
Após a oitiva das vítimas, foi agendado audiência de instrução de julgamento e foi realizada no dia, as datas, 5 de março de 21. Ocasião em que os fatos acima narrados foram confirmados e seu interrogatório, o réu confirmou novamente aqui, ó, mostrando o que? A confissão, né? Destacando que pouco, porém, se recordava sobre o ocorrido. Tranquilo. Após a apresentação da manifestação cabível pelas partes, o juiz proferiu sentença, condenando. Sentença. Depois da sentença, o que vem? Apelação. O réu, nos termos da denúncia, então, foi condenado. No momento de aplicar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes. Aqui, ó, maus antecedentes. Então, quando está em maus antecedentes, aqui, ó, é a sexta tese. A gente tem que ver por que ele usou os maus antecedentes. Aí tá lá. Tendo em vista que na folha de antecedentes criminais acostado ao procedimento constava uma condenação, de julho, pela prática do crime de tráfico, ocorrido em dia 20 de abril de 2019. Data importante? Muito. Cujo trânsito em julgado ocorreu em 10 de março de 2020. Na segunda fase, aqui nós temos que ver a segunda fase, reconheceu a presença da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha B do Código Penal. Mas a gente tem que ver o que é isso. Aumentando a pena em 5 meses, já que o meio empregado por julho poderia causar, né? Isso aqui é uma sétima tese, poderia causar. Causou? Não. Perigo comum. Ele poderia causar perigo comum, sendo que estava afastado, estava numa fazenda. Então, você vê como a prova, ela enfatizou esse ponto de que estava afastado, não correu perigo comum. Não foram reconhecidas atenuantes. Como assim? E a confissão? 2 vezes ele foi lá e falou, não, realmente eu cometi esse delito. Agora, na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena, sendo mantida a pena em 3 anos, 8 meses de reclusão e multa de 15 dias, a ser aplicada em regime semiaberto, parece ser bom, né? Não sendo substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ou seja, aqui, ó, não foi, mas poderia, né? Poderia. Por que não aconteceu? Isso era um ponto que você poderia ter explorado também, né? Por que não foi? Mas ele colocou que poderia, né? De certa maneira, porque está aqui na prova. Com base, aqui, ó, que ele se baseou no artigo 44, inciso 3º do CP. Intimado da sentença, o Ministério Público se manteve inerte, sendo a defesa técnica de julho intimada em 11 de julho de 2022, uma segunda-feira. Aí tem que ver as datas, né? Segunda-feira, primeiro dia você não conta subsequente. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é isso? Aí tem que fazer aquelas contagens que você tem que estar muito afiado para não errar, não perder 0,10, que é importante. Muita gente reprova por pouca coisa. Então, depois da segunda leitura, você vai fazer isso. Como eu disse lá anteriormente, você tem que ler uma vez, ler a segunda vez, e aí você vai marcar. Marcou, você vai ler os artigos que estão mencionados, todos eles, colocar. Você vai ver quem é o seu cliente, se ele está preso ou solto, qual foi o crime, quando foi o crime, contra quem foi o crime. Né? Você tem que saber se foi menor ou maior de 60, maior de 60, maior de 70, ou menor de 18, menor de 14, menor de 12. Tudo isso acaba influenciando na condenação. Tá? Então, tudo isso tem que observar. Ok. Feito isso, vamos ver aqui.
nós encontramos o quê? 8 teses. 8 teses. Talvez tenha até mais, talvez tenha menos. Aí, na hora que você for fazer a prova, escrever ela, você vai percebendo isso, tá? Aí você vai começar a fazer parágrafos. Em cada tese dessa, um parágrafo diferente. Então, é no rascunho isso, tá? Eu tô falando tudo isso no rascunho. Não é a prova, você não está fazendo ainda a peça, tá? Então vamos lá, artigo 250. Aí você vem aqui no Código Penal. Você vem aqui no Código Penal. Deixa eu ver se está gravando aqui a bagaça. Vem aqui no Código Penal. Aí você vai lá, artigo 250. Veja bem como que você procura, ó. A marcação, ó, 121. Tá vendo? Artigo 121. Tá marcado já. Eu já derrubo aqui. Aí eu já olho. Ah, tá no 129. Eu sei que é 250. Aí eu já pego de quantidade, ó. 299, volto um pouquinho. Ó, 250, aqui, ó. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Então, eu separo, já escrevo, né? Ó, eu fiz todo um rascunho aqui, tô passando pro vídeo, pegar bem, tá vendo? Artigo 250, causar incêndio expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimonial de outrem. É o caput que ele foi, não teve inciso. Mesmo assim, eu vou ler os incídios. Aumento de pena. As penas aumentam-se... Deixa eu colocar um óculos aqui que tá judiando já. Aumento da pena. As penas aumentam-se de 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária ou proveito próprio. Teve? Não. Se o incêndio é em casa habitada, também não. Ou destinada à habitação, também não. Em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social e de cultura. Em embarcação, aeronave, comboio, transporte coletivo. Em estação ferroviária ou aeródromo. Em estaleiro, fábrica, oficina. F. Em depósito de exposição combustível inflamável. G. Em poço petrolífero ou galeria de mineração. Em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo. Se culposo o incêndio, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Você vê, ele prevê o crime culposo. No nosso caso, não teve crime culposo, porque nós vimos lá que ele decidiu, ele teve a intenção de colocar fogo. Então, veja que a FGV foi bem explícita nessa prova. Ela esclareceu muito o que ela quer. Bom, então ele foi lá e colocou fogo. A questão é o caput aqui. Causar incêndio, expondo a perigo a vida. Ele expôs perigo à vida? Não. A integridade física ou patrimônio de outrem. A questão do patrimônio de outrem que pode ter alguma coisa a ver aqui. Mas o patrimônio era da família, era da mãe dele. Então é dele. Então pode-se dizer que foi dele, né? A não ser que a mãe, os pais movessem ação contra ele, né? Mas isso é uma outra questão. Então pode ser rebatido isso também. Nessa primeira tese vai ser rebatido. Ele tem que ser absolvido de plano, porque ele não preenche os requisitos do caput, né? Então já é um motivo de absolvição, tá? Então vamos lá. Primeiro, observar o tipo penal. Se preenche, né, ler todo o artigo, inclusive as teses atenuantes, né? Se tem alguma atenuante também, né? Observar se tem ao final do título onde está o crime, algo comum. Então nós temos, assim, como você abre aqui o capítulo 4, dos crimes contra o pátrio, poder, tutela e curatela. Aí você vai ler. Ó, título 8, dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1, dos crimes de perigo comum. E aí você vai no final e vê se tem alguma coisa. No nosso caso, não tem nada que discipline, né, todos esses artigos. Nós vemos isso em outro artigo, o artigo em que fala da família, né, que a família pode
Quando você comete um crime contra o pai, mãe, ascendente, descendente, isso está em outro capítulo. Talvez você pudesse até utilizar isso também, tá? Para aumentar os seus recursos. Mas não é o caso nessa prova. Não foi necessário. 2. No caso, né, não preencha ao tipo penal, né, que foi o nosso caso, porque não expôs a perigo a vida e o patrimônio próprio, visto que é ser da família, né? Tá. Aí nós temos o artigo 44, inciso 3º, que fala da culpabilidade. Ó, novamente, ó, já veio aqui, ó, pro 23, ó, já está marcado. Então, o artigo 44, ó, tá aqui. Então, já cai, ó, e já está marcadinho, tá vendo as cores? Eu já deixo marcadinho. As penas restritivas de direitos são autônomas. Eles substituem as privativas de liberdade quando? Sempre que você for ler o inciso, que é aquele que falou, o artigo, inciso, né, parágrafo, leia sempre a cabeça, o caput, né, para saber do que você está falando. Olha lá, inciso 3º. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Tá vendo? Então nós temos que observar por que não foi dada, né, não foi dada para ele apenas restritiva de direitos. E aí nós temos o artigo 44, inciso 3º. Então ele está usando aqui, sejam suficientes. Eles acharam que não foi suficiente a privativa de a restritiva de direitos e colocou ele em semiaberto, né? Então eles acharam que não iria ser suficiente dado a gravidade do crime. Então é isso que você tem que estar na mente, tá? E aí você vai pontuando essas coisas. Eu só estou passando agora pelos artigos que a prova trouxe, tá? Ainda não procurei nada além. E depois eu vou usar esses artigos em meu favor. Então, assim, por que isso? Porque quando você pega a prova, peguei a prova, você fica perdido, fala, meu Deus, onde eu vou começar? O que eu vou fazer agora? Então, por isso você dá uma lida, se localiza, você encontra as teses, depois que você encontrar as teses, você separa os artigos que está lá, né? E depois disso você vai rebater aquelas teses que você colocou. Em cada tese você cria um parágrafo. E provavelmente você vai acabar utilizando esses artigos que estão colocados aqui também, tá? Aí tem o artigo também 61.2b, né, que fala da agravante. Então vamos lá, artigo, estou no 51, ó, 61, aqui. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. E aí é o 2. É o 2, olha lá, inciso 2, ter o agente cometido o crime. E aí, o B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Teve? Não. Tá muito claro isso aí, que não teve outro crime, que ele não queria ocultar nada, ele simplesmente queria o quê? Se vingar da família, se vingar da mãe, né? Porque ela não estava ajudando ele adequadamente nessa recuperação que ele estava tendo. Então ele culpava a família, né? A gente sempre culpa o outro. Então é isso que ele estava fazendo aqui. Bom, as datas são importantes. Novamente eu enfatizo. Você sempre marca as datas também, tá? Os pontos que marcam. Quando que foi o crime? Aí teve quando que foi a condenação. Quando foi o outro crime que ele cometeu? Quando foi a condenação do outro crime que ele cometeu? Qual a data que teve a sentença? Né? Veja, eu não estou preocupado ainda com qual que é a peça. Se é rese, se é apelação, se é embargos. Ainda não estou preocupado. Eu só estou olhando aqui. Apesar que isso aí, você bate o olho e você vai saber. De tanto que você vai fazer isso aí, até chegar à prova. No nosso caso é apelação, porque depois de sentença, vem a apelação.
É isso, bem tranquilo, tá? Mas, veja só, o que você tem que estar preocupado... Eu não fui nos artigos da apelação para saber os requisitos, como funciona, eu não precisei disso ainda. Então, agora sim, vamos enumerar as teses e colocar a base legal e criar parágrafos. Esse é o momento. Então, a primeira tese. Local desabitado, longe do centro, afastado dos outros imóveis, tendo assim que demorou para constatar o fato e ser intimado, ficando justamente porque ninguém passava por lá. Então o que eu vou pedir é isso? A desclassificação do crime. Não houve crime, vamos absolvê-lo. Aí você absolve ele como? Qual que é o artigo da absolvição? Ela está lá no CPP. Né? No CPP, artigo 361. Né? Ó, mais ou menos, ó aqui a marcação. Pum. 386 já. Tá vendo? Ó, vamos lá. 386. Ó. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que preenche. Estar provada a inexistência do fato. Já é uma tese defensiva. Então, nesse parágrafo, você já coloca isso aí. E aqui a gente já buscou um artigo de absolvição. Não haver prova de existência do fato. Há provas, a gente sabe. Não constituir o fato infração penal. Constitui, né? Perigo de dano e tudo mais. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Concorreu. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e aí vem umas outras coisas. Então, nós temos logo no primeiro, estar provada a inexistência do fato. Não, também não é não. Ele foi provado, houve o fato. Existem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. É esse aqui. Né? Circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. No caso... primeiro, não preenche o tipo penal. A gente pode usar esse. Outra coisa, ele teve a embriaguez total, mas involuntária. Né? Ele não quis aquela embriaguez. Então, isso também isenta. Também a gente usa esse artigo para absolvição. E pode citar essas outras coisas também, não tem problema. Meu ver, não tem problema nenhum. Tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. 2. Atenuante da confissão, antes de firmado no interrogatório, né? Então, teve lá o artigo 65, 3D. Né? Aí a gente já vai lá. No penal, olha só como que volta. Penal, 32 aqui, volto um pouquinho. 65, ó, circunstâncias atenuantes. Eu quero que você veja como que nós navegamos também pelo vade-mecum. Isso é importante. As circunstâncias que sempre atenuam a pena. 1. Inciso 2. Inciso 3. Ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Por 2 vezes ele fez isso, né? Logo que ele foi preso, antes até de ter feito o teste da embriaguez nele, já confessou. E depois, na audiência também, ele, né, quando ele foi dar o testemunho, falar a parte dele, também ele confessou, confirmou. Eu não lembro o que aconteceu, mas eu sei que eu fiz. Né? Ele estava bêbado, como é que ele ia lembrar também todas as coisas? Então, essa aqui é atenuante. Nós vamos usar ela por 2 vezes, né? Para mostrar, para diminuição de pena. A terceira tese. Imputabilidade, artigo 28.1. Então a gente vai lá para o artigo 28.1, ó, 32, volta um pouquinho, 26, 28. Não exclui a imputabilidade penal. Embriaguez. A embriaguez não exclui a imputabilidade penal. Parágrafo 1º. É isento da pena o agente que, por embriaguez completa, foi o caso, proveniente de caso fortuito ou força maior, que foi o caso fortuito, porque ele não queria beber pinga, ele queria beber água com gás, né?
era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente capaz, e esse inteiramente capaz foi provado, né? Houve um laudo técnico falando que ele era incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com os entendimentos, tá? Então aqui nós vemos, e aí quando você olha aqui nos artigos que tem aqui embaixo, né, nas referências, nós observamos o 3866, que foi o que nós vimos anteriormente. É bom sempre deixar marcado aqui, ó. E aí nós temos o 397 e temos o 415. Todos esses vai ter a absolvição. Por que é diferente um do outro? Por que eu não uso o 397 e eu uso o 386 neste caso? Porque o 397 nós vamos utilizar num momento muito específico processual, né? Assim como o 415, que é outro momento específico processual. Então, nós temos que saber quais são esses momentos. Entende? Isso aí faz parte dos seus estudos. Tá? Depois você vem e responda quais são esses momentos. Eu não vou dar esse spoiler, não. Isso aí você vai estudar para saber. Tá? Vamos lá. Eu achei o 28, né? Aí nós temos também absolvição em casos diferentes, né? Que aqui esse 397 e 415 também que eu estou citando aqui. Há controvérsias, por isso que eu peço para vocês estudarem, porque há argumentos para todos os lados, tá? Então eu prefiro que você tenha o seu entendimento. E o entendimento que a OAB pede. Essa tem sua visão. O que a OAB exige? Porque não é simplesmente o que a jurisprudência está determinando. Lógico, se você pegar a jurisprudência, talvez você até reverta uma decisão. Mas isso dá trabalho. É melhor você pegar e ir pelo certo, aquilo que a FGV tem como entendimento, tá? Depois você vai estudar para a prática. Por enquanto é para a prova. Quer passar, ser feliz, né? Ou quer ter razão? Essa é a toada, né? Agora vamos lá no 4. O agravante em momento algum teve interesse. Isso aqui que eu estou falando já é um parágrafo, tá? Foi um parágrafo que eu criei aqui, fazendo a prova ainda hoje, né? Então, a agravante em momento algum teve interesse em ocultar ou obter vantagem com o ato. Assim, a agravante do artigo 65, 2b, deve ser afastada por não se sustentar. Veja só, esses parágrafos, ele não precisa ter totalmente sentido. Ele tem que ter sentido para você na hora que você está escrevendo. Você tem que saber que você está sob pressão. Você só tem 5 horas. Você, de repente, já reprovou em um exame. Você já está no segundo, está na repescagem, já está com a faca aqui, ó, no seu pescoço. Então, você escreve. O negócio é você produzir. É o momento de produzir. Tá? Feito antes de bem feito. Tá? Depois você vai aperfeiçoar isso aqui na hora que você for fazer a peça. Então, nós vemos que foi constatado que não havia ninguém no local e nem outras pessoas, bens de terceiros a serem atingidos. Aí a tese 5. Não houve ampla defesa do artigo 5º, 7º, né? Aí nós estamos falando lá da Constituição Federal, né? Artigo 5º, olha só como que a gente vai procurar na Constituição. Porque a gente já sabe mais ou menos onde que é. Aí eu falo, puxa vida, eu tô perdido, eu não sei onde que é que tá isso aí. Ó, então a gente já tem que ter as marcaçõezinhas, e aqui é mais o penal. E aí você vem, ó, 55. E aqui, ó, o que pega? Às vezes você começa a ler... Os litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Ampla defesa. Aí você... Ah, tá. Que é diferente do tribunal do júri, né? Que é a plenitude de defesa. Então, isso tem diferença, tá? Isso tem diferença. É importante. É importante. Bom, vamos lá. E aqui também você pode dar uma olhadinha nas súmulas. Quando você estiver estudando, olhe todos esses, tá? Tanto súmulas quanto referências, marca outras referências, veja vídeos de estratégia, sabe? Entre outros aí tantos que tem
procura sempre, tem ao vivo. Se inscreva em todos eles no YouTube. Apareceu ao vivo, coloca. Velocidade 2 e ó, rebenta. Só que assim, o que acontece? Às vezes, quando sai do ar, eles tiram do ar, né? Aí só vai para quem é assinante mesmo. E o objetivo, nesse momento, é que você não precisa ser assinante. Porque se você for assinante, talvez você nem consiga assistir todo o conteúdo que tem lá. E você tem que aproveitar o seu tempo para produzir muito, tá? Vamos lá. No 5, ó, a quinta tese. Não houve ampla defesa, essa foi a quinta tese. A sexta, não há que se falar em maus antecedentes, né? Do artigo 59. Aí nós vamos lá no artigo 59. Porque isso aí é coisa que você tem que saber, tá? Onde que está a situação de maus antecedentes? Artigo 59. Vamos lá, cadê? Vamos ver artigo 59. Ó, o juiz, atendendo a culpabilidade aos antecedentes, né? A conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, a circunstância e as consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, é isso aqui que a gente vai colocar. Tá? O artigo 59 é uma referência, é o que o juiz vai se basear para agravar ou atenuar. No caso, ele só agravou, ele não atenuou nada, né? Porque ele entendeu que havia um crime anterior que agravava. Porém, quando nós pegamos as datas, nós vamos observar que a condenação foi depois, ó, dia 10 de março. Né? A condenação do primeiro crime foi dia 10 de março. E aí nós vamos para um outro momento aqui, ó, que é artigo 63 do Código Penal, que fala da reincidência. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado. Então, transitou em julgado depois do crime. Entendeu? É assim, a pessoa cometeu um crime. Na data do crime é que vai ser analisado tudo as circunstâncias, a idade dele, se ele tinha lá 17 anos e 9 meses, né, e 11 meses, ele é menor, né, ele tem imputabilidade, tem a atenuante da menoridade, ele não comete crime, ele só comete ato infracional. Então tem que olhar muito bem essa questão da idade, de tempos, né? Então, como nós vimos, não havia transitado em julgado o crime anterior. Então, ele era réu primário, tá? Então, não cabe isso aí. Então, você tem que pedir para que tire isso. Aí entra a questão, como que eu vou pedir? É só eu colocar, que seja afastado? Não, eu cometi esse erro também na prova, tá? Algumas vezes, né? Então, a gente vai acabar aprendendo. Artigo 63, a gente coloca, depois de trânsito julgado, devendo ser afastado. Aí nós vamos ver o que fala de nulidades. Está lá no Código de Processo, tá? No Código de Processo aqui, a gente vai lá para o finalzinho dele, deixa eu ver aqui onde que está. Eu também estou procurando, tá? Porque às vezes a gente não decora tudo, eu não marquei tudo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Eu não achei. O que eu faço? Nulidades. Achei, tá vendo? Tava uma marcaçãozinha aqui. A marcação estava aqui. Achei. Nulidades. Cai nas nulidades. Como eu tô querendo demonstrar pro tribunal que o juiz cometeu uma nulidade, eu vou ler. As nulidades ocorrerão nos seguintes casos. Eu não sei qual que é. Eu leio todas. No caso dele é por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do fato, né? Então, nas nulidades, nós vemos aqui 6. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do fato. Entendeu? Então, é esse aqui. 564, inciso 3, inciso 4, melhor dizendo. Inciso 4, por omissão
Então é isso que a gente vai se basear para que seja anulado, né? Essa decisão dele de agravar. Vai pedir para causar nulidade. Não houve perigo comum, né? No set lá que eu coloquei, que eu apontei aqui, né? E falou assim, já que o meio empregado por Júlio poderia resultar em perigo comum. Não houve. Então, vai ser também afastado. Na oitava tese, deve ser aplicada a atenuante da confissão, né? Que eu já também coloquei lá em cima. Porque ele já havia falado, né? E aí tem que observar se não cabe até a sursi processual, porque você lembra que eu havia dito que ele não observou, né, por causa das agravantes. Não houve agravantes. Será que cabe sursi? Tudo isso você tem que analisar no momento da prova. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é importante. Outra coisa que você vai observar, porque assim, quem lê é uma pessoa. Então a letra, ela tem que ser legível, tá? Não é que nem a minha que tá aqui, ó. Né? Não é assim, letra de médico. Tem que ter um capricho, um cuidado, um zelo maior. Tá? Aquela letra que você nunca mais vai fazer, é ali que você tem que caprichar nisso aí. Então, além da pressão, além do tempo, de procurar teses que às vezes você nem sabe onde está, você ainda tem que ter cuidado com a letra. Olha quanta pressão. Né? Não é simples, não é simples. Mas você vai conseguir. Porque está determinado, porque você está focado nisso, então você vai conseguir. E no que depender de mim, se você quiser mais alguma dica, mais alguma coisa, posta aí, escreve no canal, tá? Dá uma força dando um curtir, ou comentando por que não curtiu, porque aí eu vou estar melhorando, procurando melhorar os meus recursos para te atender melhor, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço.